Conversa com meu povo. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus. Somos convidados a acolher com plena disposição a palavra de Deus. A primeira carta de São João nos provoca. Nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. E Ele nos amou primeiro. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. E tais palavras refletem o que o próprio Senhor nos propõe. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Com a luz do Evangelho, tocamos no coração de Deus e no mais íntimo de seu projeto para a humanidade, que pede pronta e renovada resposta de cada pessoa que se dispõe a seguir o Senhor no discipulado missionário. Isto é, todos nós. No Antigo Testamento, o amor a Deus com todo o coração, a alma e o entendimento passa na frente de todo o resto. Amar o próximo vem em segundo lugar. Quando vem Jesus, o Salvador prometido e esperado, diz que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, como nos ensina o Evangelho deste domingo. Perguntado sobre o amor ao próximo, em outro texto, propõe a figura do bom samaritano, que é ele mesmo, aquele que toma a iniciativa e se aproxima dos outros. Mais adiante, proclama que o seu mandamento é o amor mútuo, o amor recíproco. Como ele mesmo ama. O que significa trazer a esta terra a torrente de amor nascida na Santíssima Trindade? Mais do que um lago a ser preenchido com amor, como uma vasilha, Ele quer que esta verdadeira voragem de amor nos envolva e transborde. Parece-nos ver realizada a profecia: alegrai-vos com Jerusalém e nela exultai. Todos vós que a amais, regozijai-vos com ela, todos os que por ela estáveis de luto, pois sereis amamentados e saciados pelo seu seio consolador, pois sugareis e vos deleitareis no seu peito fecundo. Com efeito, assim diz o Senhor: eis que trarei a paz como um rio, e a glória das nações qual torrente a transbordar. Se entendermos bem a resposta de Jesus sobre o maior mandamento da lei, reconheceremos sua força verdadeiramente revolucionária, pois com ela o Senhor unifica toda a nossa prática cristã. Se antes nossa vida era fragmentada em tantos momentos e setores de atividade, separados entre si, como o trabalho, a vida familiar, a missa dominical e a participação na igreja, a cultura, o lazer ou tantas outras coisas, agora Jesus une tudo. Deus amado e seguido em cada irmão que passa ao nosso lado, com o mesmo amor que vem de Deus, qual torrente a transbordar. Com Jesus, tudo se ilumina, tudo renasce, tudo se renova, vem à tona um novo relacionamento com as pessoas e uma vida nova em comunidade. Entretanto, esta compreensão do amor que vem de Deus
deve ser ampliada para incluir outras muitas pessoas e situações desafiadoras. Sabemos que o Espírito Santo age no mundo e no coração de todos. Ninguém foi criado para o mal, o ódio e o egoísmo. E mesmo as pessoas mergulhadas nos abismos do vício, do crime e da violência, se formos buscar uma brecha em seus corações, lá encontraremos a semente do bem e a capacidade de amar a Deus e ao próximo. Tenhamos atenção para a gradualidade, quer dizer, possibilidade de crescimento no amor. Certamente muitas pessoas já viram, por exemplo, nos lavatórios das aeronaves, uma recomendação de gentileza, sugerindo contribuir para o cuidado com o espaço. Pois bem, alguém pode começar com gentileza. Outros o farão como gesto de boa educação ou civilidade. Poderá existir uma pessoa que trata bem apenas os que são conhecidos ou que se identificam com um grupo fechado, baseado na simpatia ou na amizade. Não será raro encontrar panelinhas fechadas de relacionamento, dificultando o trato com quem é diferente. É ainda patente a existência de preconceitos e generalizações pesadas e negativas sobre tanta gente, por motivos raciais, ideológicos ou religiosos. Podemos partir do aparentemente negativo para fazer crescer pouco a pouco o relacionamento. Encontraremos pessoas fechadas que se abrem pouco a pouco. Afinal, é também verdadeira a afirmação da Escritura: o amor é forte como a morte. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 5. E aqui está a chave. Diz o Evangelho: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Existe alguém, o Cristo Senhor, que amou até o fim, morrendo por nós e para a nossa salvação. E quando a morte o matou, ela foi vencida. De fato, ele ressuscitou e nos deu a plenitude da vida. Vale recordar, iluminando isso que nós estamos tentando compreender do Evangelho, vale recordar a palavra e a experiência de Santa Madre Teresa de Calcutá, uma santa dos nossos dias. O amor, para ser verdadeiro, tem que doer. Não basta dar o supérfluo a quem necessita. É necessário dar até que isso nos machuque. Para tanto, o amor verdadeiro toma iniciativa, ama por primeiro. Assim como faz o Eterno Pai que mandou Jesus para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Depois, amar sempre a todos, vendo a presença de Jesus no próximo, sem acepção de pessoas. Ainda algumas medidas para que este amor aconteça. O outro sou eu sou o outro, porque devo amá-lo como a mim mesmo, fazer a ele o bem que faria a mim. Quando é verdadeiro, quem ama sabe fazer-se um com os outros, o que significa viver o que o outro vive, não um amor sentimental, mas feito de fatos concretos. E chegamos então a uma grande exigência. O verdadeiro amor cristão ama também o inimigo, faz o bem e reza por ele. Se assim nos exercitamos e nos unimos ao próximo, colocaremos em prática o amor recíproco,
próprio da vida da Santíssima Trindade. Mas só chegaremos a amadurecer este amor passando pela cruz, com Cristo e em Cristo. O resultado será uma alegria transbordante. Aí entenderemos, e aqui me reporto ao plano pastoral da Arquidiocese de Belém, aí entenderemos que a missão da Igreja é empenhar-se no anúncio do Evangelho aos homens do nosso tempo, animados pela esperança, mas ao mesmo tempo torturados muitas vezes pelo medo e angústia. Essa missão é, sem dúvida alguma, um serviço prestado à comunidade dos cristãos, bem como a toda a humanidade. O sentido da vida cristã, seu rosto mais reluzente, encontra-se assim na caridade. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por Ele mesmo e ao próximo como nós mesmos por amor de Deus. Ao mesmo tempo, quanto mais o homem fizer o bem, mais livre se torna. Não há verdadeira liberdade senão no serviço do bem e da justiça. O testemunho profético através da caridade e o serviço é marca inseparável da missão da Igreja de portas abertas, em saída ao encontro do outro e disposta a acolher quem chega, pois considerando-se que quando amado o pobre estimado como de alto valor, isso diferencia a autêntica opção pelos pobres, de qualquer ideologia, de qualquer tentativa de utilizar os pobres ao serviço de interesses pessoais ou políticos. Esse é o nosso propósito, é o caminho que a nossa Igreja quer percorrer e ao qual convido também todas as pessoas que refletem conosco e querem buscar a estrada adequada da vida cristã. Permaneça conosco, querido irmão, querida irmã, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós terminamos há pouco a celebração do Círio de Nazaré 2023. Temos muitas ações de graças a dar ao Senhor. Tudo caminhou bem, com muita serenidade. E agora, passos adiante. Temos que começar a preparar o Círio do ano seguinte. E aí nós chegamos à primeira pergunta que me foi enviada, que nos ajuda a falar também do Círio do próximo ano. Trata-se de Maria Cristina Santos, de Belém. No tema do Círio de 2024, o Senhor quer incentivar a oração? Sim, Maria Cristina. O ano de 2025 é o ano jubileu da redenção. 2000, agora 2025, depois 2050 e daí por diante, a cada 25 anos a Igreja tem um jubileu, um ano santo. E o Papa proclamou o ano santo de 2025, que terá como tema Peregrinos da Esperança. E o Papa pediu que o ano de 2023 tivesse uma acentuação de conhecimento e de valorização do Concílio Vaticano II. Por isso é que o Círio que terminou agora teve como tema Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho. É um texto do capítulo 8º da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. O Papa pediu que 2024 seja um ano dedicado ao tema da oração. Inclusive, nós faremos propostas que serão interessantes, porque o Papa deseja que a gente aprofunde, estude, conheça mais o Pai Nosso. E o Círio de 2024, nós tomamos
lá do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, perseverar na oração com Maria, mãe de Jesus. É verdade. A proposta é que nós incentivemos a oração, as várias formas de oração, que entendamos o que é rezar, rezemos mais e rezemos melhor. Pergunta de Edilena Pantoja, de Belém. No Alberto, qual é o valor da oração na nossa vida? Edilena, lá no Sermão da Montanha, Jesus se refere às 3 práticas de uma pessoa que faz uma opção religiosa. Então ele fala a oração, quer dizer, o relacionamento com Deus, e mesmo uma pessoa de outra religião, ela vai ter essa dimensão, relacionamento com Deus. Depois ele fala da caridade, relacionamento com o próximo, serviço ao próximo. E fala do controle de si mesmo, com a palavra jejum, o equilíbrio dos próprios impulsos. Então, qualquer pessoa que quer ter uma vida cristã autêntica, essa pessoa necessariamente, ela fará uma escolha de um relacionamento com Deus, com o próximo e consigo. Então, isso aqui é fundamental. Então, a oração é exatamente este contato com Deus que me leva a escutá-lo, porque escutar a Deus é oração. Eu rezo em silêncio, eu rezo com orações que aprendi de memória, eu rezo com a Bíblia, mais do que tudo eu rezo na liturgia. O centro e a oração mais importante é a Eucaristia. Então, a oração ela estará sempre presente na vida cristã, porque é sinal da escolha que você faz de seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta agora de Juscelina Castro. Por que nós da Igreja Católica devemos ser contra o aborto? Juscelina, esse assunto está vindo à tona com muita força durante todo esse período. Parece que as autoridades judiciárias agora se assustaram com a reação não só dos católicos, mas também dos evangélicos. Soubemos também que os espíritas estão lutando na mesma direção junto conosco. Então, nós temos muita gente afirmando com muita clareza. É curioso, não é? Quer dizer, eles às vezes preservam um embrião porque querem estudar o embrião, onde as 2 células masculina e feminina se uniram, para tirar dali elementos para curar doenças. Quer dizer, querem manipular o embrião porque sabem que ele é vivo. E depois todos nós fomos um embrião, depois um feto, quando fomos amadurecendo. Mas a vida começa quando há uma união das 2 células, uma masculina e uma feminina. Ali começa a vida. Então trata-se de um ser humano. Então, por que nós devemos ser contra o aborto? Porque o aborto é um assassinato. A criança que se desenvolve no ventre da mãe, o embrião ou o feto, é mentira quando alguém diz assim, é parte do corpo da mãe. Não é não. A partir do momento em que a criança foi gerada, ela não é parte do corpo da mãe, é uma outra pessoa. Ah, mas tem pessoas que estão em situações desesperadoras. Nós não podemos, para justificar ou para cuidar de um crime, fazer um outro crime, especialmente um crime contra pessoas indefesas. Correu por aí há algumas semanas algo muito interessante. Nossa Senhora chegando à casa de Isabel, Isabel já tinha passado os 3 meses, Nossa Senhora estava no início da gravidez e alguém escreveu assim, um embrião visitando um feto. E os 2 se alegraram. Então, só por aí a gente entende muito bem o porquê que nós, como cristãos católicos, devemos necessariamente ser contra o aborto. E o seremos.
E se fizerem uma lei? Tá bom, eu vou chamar, perpetuamente eu vou chamar, essa lei será iníqua e eu não sou obrigado a segui-la. Porque existe uma lei maior que a lei de Deus que está gravada na nossa consciência. Pergunta de Judite Silva: o que é paternidade responsável? Nesses dias, conversando com um grupo de pessoas, eu recordei que no tempo do Papa São Paulo VI, ele fez uma visita à ONU, lá nos Estados Unidos. E o que era presidente naquela época nos Estados Unidos tinha feito uma declaração que realmente assustou tanto e muito pelo mundo inteiro. Ele teria dito assim: é melhor gastar $1 com anticoncepcionais do que gastar $1.000 com desenvolvimento. E Paulo VI foi à ONU e, diante daquela grande assembleia, ele pronunciou palavras que ficaram na história. Ele disse assim: não se trata de diminuir o número de comensais, mas de aumentar a comida que está sobre a mesa. Porque a mentalidade daquela época e hoje mais ainda é que é melhor diminuir a população, ao invés de repartir mais, ao invés de experimentar a partilha e ajudar as pessoas a terem o suficiente. Então, paternidade responsável é diferente de controle da natalidade, porque o controle da natalidade é quando os governos querem dizer pode ter 1, 2, 3 filhos, etc., né? Já existem países no mundo que começaram agora a ter que aumentar o salário família, porque estão percebendo que a população está ficando envelhecida e que, né, os migrantes chegados de outras regiões e de outras culturas vão ocupar o espaço. Por quê? A sociedade ocidental, achando-se dona da verdade, então dizia que as pessoas não deviam ter filhos, né? Então controlar a natalidade. Agora a gente vai pagar caro, justamente porque não havendo crianças, não havendo jovens, não há futuro para uma cultura. E aí as consequências já estão aparecendo. Paternidade responsável é quando um casal procura saber não se vai ter 1, 10 ou 20 filhos, mas procura saber quantos filhos nós poderemos ter, educando-os com dignidade, como pessoas humanas e como filhos de Deus. Paternidade responsável, maternidade responsável. Pergunta de Carlos Augusto de Belém: como o senhor percebeu as procissões do Círio de Nazaré? Procissões do Círio de Nazaré. O que foi melhor, o que cresceu? Primeiro, o Círio nunca diminui, não é? As primeiras estimativas que me fizeram, e tudo é calculado com drone, etc., tem uns métodos que eles têm para isso, né? Falavam que no domingo do Círio deviam estar pelas ruas em torno de 2.300.000. Nós, em geral, apontamos para 2,5 milhões. Então, não é ainda números certos assim. Mas na Transladação tinha 1.900.000 pessoas. A minha impressão pessoal é que as coisas vão se equiparar, até porque muita gente prefere ir na Transladação porque é à noite, então menos calor e daí por diante. Então, um crescimento muito grande. Depois as outras procissões, pensar que na Romaria das Crianças tinha 300.000 pessoas, depois a beleza desta Romaria da inclusão, da sensibilidade, fizemos pela primeira vez com uma resposta maravilhosa. Então, as nossas 14 procissões, todas elas foram muito participadas, também com uma piedade. Alguém vai dizer, piedade é só quando você está de mãos postas rezando em silêncio na igreja? Não. Também quando você está cantando e rezando e aclamando Nossa Senhora no Círio de Nazaré, você está
rezando, está também em oração, né? Eu lembro da história do rei Davi, né? Que vai levando a arca, dançando e cantando, e a esposa dele, quando ele chega em casa, diz assim: mas que coisa, o rei dançando desse jeito. E aí ele vai dizer: eu vou continuar louvando o Senhor, mesmo que você reclame. Então pode ter gente que reclama, mas nós vamos continuar celebrando o Círio com alegria, porque a alegria é dom de Deus, né? Daí aquela música que o povo canta, né? Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto, eu rezo, eu pulo, eu danço como o rei Davi. Continuaremos a fazer assim. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.